Bem-vindos ao nosso curso e hoje eu vou conversar com vocês sobre as alterações da senso-percepção, que elas podem acontecer em pessoas que têm a doença de Alzheimer. Alguns itens, por exemplo, uma ilusão, uma alucinação e um delírio. A ilusão é uma falsa percepção. Então a pessoa está achando que algo é do jeito que está vendo, mas na realidade depois ela percebe que não era daquele jeito. Por exemplo, ela pode ter uma cortina com uma sombra e ela, dependendo da luz, ela achar que aquela sombra pode ser uma pessoa escondida. E quando ela se aproxima, ela observa que era apenas uma resta da luz. Então isso é a ilusão, né? Essa ilusão nós também vivemos na vida. Porque, por exemplo, tudo aquilo que o nosso ego projeta no ambiente e que ele recebe desse ambiente do jeito que nós queremos que seja, isso também é uma ilusão. Eu posso falar sobre isso entre ego e ilusão em uma outra situação. Agora, com relação à alucinação, já é diferente. A pessoa já vê uma situação que não é mais uma sombra, mas que é real. Mas é real na cabeça dela, não é real na vida normal. Essa alucinação pode ser visual, pode ser auditiva, pode ser tátil. Alucinação visual é quando a gente vê, por exemplo, objetos, pessoas, animais, e isso daí não existe. Nós estamos vendo, estamos criando essa situação. Agora, existe uma outra síndrome que não acontece por uma lesão neurológica, mas sim por um problema do olho. Então, o neurologista precisa estar atento para saber se a pessoa tem uma doença no olho que possa levar a essa distorção. Embora as alucinações que a pessoa que tem a doença do olho diz que tem, são diferentes das alucinações que acontecem na doença de Alzheimer. As alucinações também podem ser táteis. A pessoa pode sentir que tem uma formiga, que tem uma aranha, que tem uma barata que está andando por seu corpo. Também pode ser auditiva. Ela pode ouvir algo ou alguém falar. Então, essas são as formas mais comuns de alucinação. Dentre elas, as mais comuns são as visuais e as menos comuns são as táteis. Os delírios são situações em que a pessoa acredita plenamente que aquilo existe e ela cria uma situação onde ela está dentro do contexto convivendo com aquela situação. Então, por exemplo, a pessoa diz que a televisão, as pessoas da televisão estão dentro da casa dela, como se ela estivesse convivendo com aquela pessoa. Se a pessoa da televisão diz boa noite, a pessoa também repete boa noite, como se isso estivesse dentro da casa dela. Uma das minhas pacientes entrava no seu quarto, fechava a porta e dizia que ninguém interrompesse, porque ela iria receber o padre Marcelo. Então, assim, isso porque ela tinha uma televisão dentro do quarto dela. Então, ela acreditava e contava aquilo como se o padre Marcelo estivesse falando com ela, conversando com ela, estivesse ali na casa dela. Essa é uma outra forma comum, muito comum de alucinação. E aí nos veremos no próximo vídeo. Tchau.